E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Nesta aula, mais um tópico sobre matemática básica. Desta feita, nós vamos falar sobre equação do segundo grau. Se liga no vídeo. Calculando com o Oduvaldo. Ok, você já está vendo aí na tela equação do segundo grau com uma incógnita. No lugar dessa palavrinha incógnita, você pode também usar a palavra letra. A incógnita é uma letra que encobre um valor numérico ou que esconde, oculta um valor numérico. Então, o que é que vem a ser a equação do segundo grau com uma incógnita? Então, a equação do segundo grau, ela sempre vai aparecer ou é uma equação desta forma aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Esse A, esse B e esse C, eles são números reais. Agora o detalhe, o A ele tem que ser diferente de zero. É obrigatório que ele seja diferente de zero. Se esse A for igual a zero, a equação não é do segundo grau. Agora, por que eu chamo de equação do segundo grau? O grau de uma expressão algébrica é dado pelo maior expoente da incógnita, o maior expoente da letra. A letra aqui é x. Lembre-se que A, B e C aqui diz que representam números. O A, o B e o C estão escondendo números. Então, a letra aqui, a incógnita, é x. E quem é o maior expoente de x? É 2. Então, se é 2, a equação é do segundo grau. Beleza, então? Então, vejamos aqui o seguinte, ó. O A, ele sempre vai acompanhar x ao quadrado. Então, aqui, ó, A será sempre coeficiente do termo em x ao quadrado. Então, se liga nessa dica que ela é importante. A outra, o B sempre será o coeficiente do termo em x. Então, o B sempre acompanhará x. E o C é aquele coeficiente sem incógnita, ou seja, sem a letra, ou eu posso chamá-lo de termo independente de x. Então, relembrando, o A sempre acompanha x ao quadrado, o B acompanha o x e o C não acompanha ninguém. Vamos ver exemplos? Então, por exemplo, 2x ao quadrado menos 2x menos 40 igual a zero. Então, se eu lhe perguntar quem é o A, aí você vai procurar. O A é o que acompanha x ao quadrado. Quem está acompanhando x ao quadrado é o 2. Tranquilo? Quem é o B? O B é quem acompanha x. Quem é que está acompanhando o x? É o menos 2. O C é aquele número que vem sozinho, o termo independente. Quem é que vem sozinho sem o x aqui? O menos 40. O menos 40. Beleza? Agora, veja este outro exemplo. Aqui, ó, o A acompanha sempre quem? X ao quadrado. Quem é o coeficiente de x ao quadrado? Não aparece, né? Se não aparece, é 1. Agora, o B. Quem é o B? O B acompanha sempre quem? O x. Mas tem x aqui? Tem não. Tem x ao quadrado. Mas x ao quadrado, o coeficiente dele é o valor de A. Então, se não tem o termo que acompanha x, é porque esse coeficiente dele é 0. Quem é o C? O C é aquele número que vem sozinho, aquele coeficiente que vem sozinho. No caso aqui é menos 25. Neste outro exemplo, 6x ao quadrado menos 9x igual a 0. O A, quem é o A? É o que acompanha o x. Quem é que acompanha o x? O x ao quadrado, aliás, é o 6. O B é o que acompanha o x. Quem é que acompanha o x aqui? O menos 9. E o C é o número que vem sozinho, sem o x. Tem aqui, neste exemplo, aquele número que vem sozinho, sem o x? Não tem, então ele é 0. Lembrando-se que o 0 que eu estou falando aqui não é este 0 do segundo membro. Este 0 aqui do segundo membro, ele não entra aqui nesta análise. Só aqueles números que estão no primeiro membro, tá certo? Agora, neste outro exemplo, o A o que acompanha x ao quadrado, quem é? O 7.
Quem é o B? O B é o que acompanha x. Tem aquele que acompanha x aqui? Não tem. Se não tem, é o quê? 0. E o C, aquele número que vem sozinho, sem o x? Não tem. Então, o C é 0. Daqui, você já observa o seguinte, ó. Veja só o detalhe, ó. Veja só o detalhe, ó. Eu fiquei aqui no meio, né? Mas para você ver aqui, ó. Olha só, tá aí, o valor do C é 0. Tranquilo, né? Agora, para você observar aqui, ó. Você já pode entender aqui o seguinte, olha. Tem equações que elas são completas e tem equações que são incompletas. Quando é que elas serão completas? Ó, vou colocar aqui, dizer para você quando é que elas serão incompletas. Aí você entende o restante. Incompletas. Eu tenho equação incompletas ou incompleta se eu tiver o B igual a 0 e ou o C igual a 0, certo? Se eu tiver o B igual a 0 ou o C igual a 0 ou ambos B e C igual a 0, a equação vai ser o quê? Incompleta. Então, nesses exemplos aqui, este primeiro exemplo, a equação é completa, porque eu tenho todos os termos aqui, eles apareceram, eles são diferentes de 0. Ó. O A é 2, o B é menos 2, o C é menos 40. Neste outro exemplo, eu tenho uma equação incompleta. Por que ela é incompleta? Porque o C é 0. Neste exemplo aqui da direita, ao alto, eu também tenho uma equação incompleta, porque eu tenho um B igual a 0. E aqui também eu tenho uma equação incompleta, porque eu tenho um B e C igual a 0. Beleza, pessoal? Então, vamos agora falar sobre o seguinte. Escrever na forma reduzida a equação 2x² menos 2x mais 7, aliás, mais 4, igual a 1 menos x ao quadrado. Mas veja só aqui antes o detalhe. Olha só. Forma reduzida de uma equação do segundo grau com uma incógnita. Quando é que isso acontece? Quando é que você tem uma equação na forma reduzida? Simples. Quando eu obedeço aquela fórmula geral, ax² menos bx mais c igual a 0, que a gente falou no início do vídeo. Ó. Então, aqui, por exemplo, eu tenho, para você se ligar, ó, a equação vai estar na forma reduzida quando no segundo membro eu tiver somente 0 e no primeiro membro eu tiver somente um termo com x², um termo com x e um termo sem x, certo? Aqui, por exemplo, ó, só tem um termo com x², um termo com x e um termo sem o x. Da mesma forma, aqui também está na forma reduzida, ó, porque no segundo membro eu só tenho o 0 e no primeiro membro eu só tenho um termo com a incógnita y². Também só um termo com a incógnita c, aliás, com o termo c, coeficiente c. Beleza? Sem o y. Aqui também eu tenho uma equação na forma reduzida. Minha incógnita aqui é o t, então está corretíssimo aqui. Ó. Só um termo com t², só um termo com t e só um termo sem o t. Correto? Este exemplo aqui você vê que não está assim. Ó. Lá no segundo membro eu não tenho 0. Eu tenho 1 menos x². Certo? Então, vamos ver, vamos reduzir essa equação à forma reduzida. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou trazer tudo que tem no segundo membro para o primeiro membro. Já colocando termo semelhante perto de termo semelhante. Por exemplo, 2x². O x² lá ó, é semelhante com ele. Tem a mesma letra, x, com o mesmo expoente 2. Traz ele para cá, primeiro membro, vai mudar o sinal, vai ficar mais x². Toda vez que um termo muda de membro, ele muda de sinal. Agora, menos 7x. Não mudei de membro, vai repetir o sinal. Lá não tem nenhum termo semelhante com x, lá no segundo membro. Ó. Mais 4, não mudou de membro, não muda o sinal. Aqui tem um termo semelhante com 4, né? Porque 4 não tem x, assim como o 1 aqui não tem x. Então, o 1 vai mudar de sinal, vai ficar menos 1. Então, aqui eu transportei ó, x² para o primeiro membro, o 1 também para o primeiro membro,
Ficou quem no segundo membro? Nada. Então, sobrou 0. Pronto, agora eu vou reduzir esses dois termos aqui, ó, e esses aqui, ó, para a equação ficar bonitinha. 2x ao quadrado mais x ao quadrado é 3x ao quadrado, menos 7x. E aqui, ó, 4 menos 1, estou subtraindo que os sinais são diferentes, dá 3. Positivo, sinal do 4, igual a 0. Agora sim, ó, agora a equação está na forma reduzida. Eu tenho o valor de A é 3, não é isso? Ó, A acompanha x ao quadrado. Eu tenho o valor de B é menos 7, acompanha x. E eu tenho o valor de C, que é 3. Ok, pessoal? Então, tranquilo, ó. É assim que você vai colocar a equação na forma reduzida. Lembrando, dá uma curtida aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações.